O nosso assunto de hoje é falarmos sobre testemunho pessoal. Para início de conversa, nós precisamos ter ideia e muita certeza da nossa missão. E quando nós olhamos para a verdade da Palavra de Deus, podemos encontrar pelo menos dois textos que eu quero começar esta conversa falando da missão. O primeiro dele é o que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que na parte final desse versículo ele diz que nós somos servos uns dos outros. Se somos servos uns dos outros, devemos entender que a nossa missão primordial neste mundo como filhos do Senhor é servirmos. E para entendermos esta missão de serviço, temos que também entender a palavra do Senhor lá em João capítulo 15, versículo 16, que diz que para esta missão eu não escolhi, mas eu fui escolhida. E fui escolhida assim como você foi escolhido para dar fruto. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falando a mim e a você, que esse fruto permaneceria. Sendo assim, depois de termos essa visão inicial, há pelo menos 4 pontos muito importantes das quais nós precisamos ter entendimento e conhecimento para estarmos dentro do conteúdo a respeito de testemunho pessoal para podermos evangelizar outros. O primeiro é entender como era a minha vida antes de Jesus. Eu preciso saber exatamente o que acontecia comigo, com os meus sentimentos, as minhas emoções. Não basta simplesmente eu ter nascido num lar cristão. Segundo lugar, eu preciso entender como foi que eu senti a necessidade de Jesus como meu único Senhor e Salvador. E isso para mim precisa estar muito claro, porque num confronto, numa conversa com uma outra pessoa, é necessário que você saiba para poder até explicar ou confrontar isso com a pessoa com quem você estiver conversando. Terceiro, é preciso entender e ter muito claro o que foi exatamente que mudou na sua vida. Há algumas pessoas que, por terem nascido num lar cristão, têm uma grande dificuldade em deixar isso muito claro. E às vezes, o que mudou foram exatamente alguns desejos, alguns sentimentos, vontades, e que na verdade, muitos que nasceram em lares cristãos dentro do Evangelho não viveram uma vida de mundo, com algumas características, algumas atitudes que o mundo apresenta. Quarto e último lugar, é preciso ter certeza de salvação. Você tem certeza de vida eterna? Você tem certeza de salvação? Cristo Jesus é a sua esperança e você o aguarda para que eternamente você possa estar morando com Ele? Se você não entender e não tiver muito claro esses 4 pontos, vai ficar muito difícil uma conversa com uma outra pessoa e que você possa apresentar o seu testemunho pessoal. A conversão é um marco zero na minha vida. É o marco de que tudo começou. É o marco em que Jesus passou a reinar e a ser Senhor. E você precisa ter muito claro isso na sua mente. Relembrando, primeiro nós falamos que você precisa entender como era a sua vida antes. Que atitudes, que pensamentos, que sentimentos dominavam o seu coração antes de Cristo. Depois, em segundo lugar, como foi que você sentiu a necessidade de Cristo Jesus? Terceiro, o que foi que mudou na sua vida, na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes e emoção para sentir essa necessidade de Jesus na sua vida? Quarto lugar, você tem certeza de vida eterna? Tem certeza de salvação? Se você morrer hoje, você está salvo em Cristo Jesus? E por que você está salvo? Com essas certezas e essas convicções, nós já estamos dando um passo muito importante para o evangelismo pessoal, o testemunho pessoal, para ganharmos almas para Cristo Jesus, para ganharmos vidas para Cristo. Lembre-se do nosso primeiro texto, João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Saiba de uma coisa, querido adolescente, é o Senhor que faz a obra, não sou eu e nem você. Precisamos estar entendendo essa proposta de Deus
para que o Espírito do Senhor tenha liberdade de ação em nossas vidas. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor deseja e aquilo que Ele quer, certamente almas conhecerão a Jesus. Porque estas pessoas que vivem ao nosso redor verão Cristo nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso dia a dia. Então, mostrarmos essas 4 evidências no nosso dia a dia se tornará coisa simples e fácil. Portanto, o Senhor Deus te escolheu para você dar fruto, e o seu fruto permaneça para sempre.